bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Estamos chegando para trazer as principais informações desta quarta-feira. Temos muitas informações para discutir no nosso programa de hoje e a gente começa com o destaque dos nossos comentaristas. Vamos começar com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo, seu destaque para hoje. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui, né? Eu digo isso todo dia porque realmente é verdade. Eu gostaria de destacar um efeito nefasto daquela reforma que nós tivemos, né, sobre o pacote anticrime que foi desfigurado. Foi apresentado um baita pacote anticrime pelo Ministério da Justiça, na época comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que ajudaria o Brasil a combater a corrupção, combater o crime organizado e tudo aquilo que faz com que a gente tenha um país pior. Infelizmente, o crime organizado deu um jeito de mudar isso daí lá no Senado e no Congresso e acabou sendo desfigurado e virou uma porcaria, né? Virou algo que é contra o cidadão de bem, que é contra o combate à corrupção. E nós tivemos a soltura de milicianos lá da Muzemba, no Rio de Janeiro, Muzemba, né, no Rio de Janeiro, que construíram um prédio, mataram várias pessoas, o prédio caiu, mataram várias pessoas. E isso daí aconteceu porque, segundo a juíza, ele já estava há muito tempo preso. E é exatamente esse um dos itens que foi mudado lá no Congresso, que o juiz que mantiver por muito tempo a prisão da pessoa de maneira temporária, ele pode responder por abuso de autoridade. Então, não vamos criticar a juíza lá, não. Vamos lembrar que foram os nossos deputados e senadores que fizeram essa lambança na lei. Muito bem, vamos lá então para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo ao nosso programa Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque. Grande Eudes, Divaldo, o meu destaque é o seguinte, né? Aqueles que ontem não, todo o tempo zombaram da doutora Maiara Pinheiro, né, como a capitã da cloroquina. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte: vocês ouviram ela na CPI ontem, não? Eu ouvi. Quando ela explica que há mais de 11 anos ela faz missão embarcada na Amazônia, quando ela deixa claro que desde 1934 e 47, respectivamente, os remédios tão combatidos para tentar combater o coronavírus são usados, que a chikungunya teve o mesmo tratamento e protocolado, sem qualquer preocupação com um problema de arritmia, por exemplo, que já foi provado com estudos que quem teve arritmia é porque tomou dose dobrada. Eu acho que essas coisas vocês não procuram ver, né? É muito mais fácil fazer o discurso e cair na narrativa que o tratamento profilático preventivo através da hidroxicloroquina, da ivermectina, é loucura do gado. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira informação de hoje, aqui da nossa pauta. Olha, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, informou que a comissão vai votar hoje pedidos de convocação de Arthur Weintraub, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, e também de governadores e prefeitos de locais onde há investigação que apuram desvio de recursos federais destinados ao enfrentamento do Covid. Deve também convocar integrantes do segundo escalão do Ministério da Saúde e reconvocar Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, e ex e atual titulares da pasta, respectivamente. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Vamos lá, Adolfo. Olha, essa CPI ela vai dar voltas. Veja bem, ela quer investigar, elas pegaram uma narrativa agora do gabinete paralelo. O que seria o gabinete paralelo na cabeça dos opositores bandidos que fazem a CPI? Dos suspeitos, no mínimo, sobre tantos atos de corrupção que comandam a CPI do Renan. O que seria esse gabinete paralelo? O presidente ter um aconselhamento de pessoas mais próximas? O presidente ter um aconselhamento de pessoas para tentar elucidar um caminho a ser tomado? Então é mais uma, né? Eles vão ouvir de novo, agora eles querem ouvir o segundo escalão, né? Eles querem falar de novo sobre a falta de oxigênio em Manaus, mesmo sendo desmentido lá para todo mundo as narrativas, através da própria Secretaria do Estado, o próprio governador que admitiu que teve apoio do governo federal. Até onde eles querem? Eles querem pressionar, eles querem uma inquisição.
Você viu o recado para o Pazuello, né? Se viessem a proteção do STF, a conversa vai ser diferente. Quer dizer, eles ameaçam abertamente e você não vê ninguém falando disso, ou poucos como eu aqui falando disso. É uma CPI do nada para o nada para agradar aqueles condenados que estão querendo condenar ou inventar condenação para outras pessoas. Né? Sobre a avaliar a convocação de quem realmente roubou o dinheiro, eles colocaram numa comissão para avaliar os prefeitos e os governadores, onde a Polícia Federal, nós vamos falar disso aqui mais tarde, já vem investigando e dando a linha de que muito dinheiro foi desviado, muito dinheiro foi roubado, e isso sim causou muita morte. Mas eles continuam com o cirquinho deles de ficar alimentando e virando pauta de programa de jornalismo como o nosso, tantos outros, e as narrativas que eles não vão cansar de se repetir até 2022, no ano que vem. Né? Então é esse Brasil que a gente tem que assistir agora. Muito bem, vamos lá então agora para a opinião do Divaldo Ceresini. Como é que você vê aí os trabalhos da CPI da Covid? Está avançando na sua opinião? Está rodando no mesmo lugar? Como é que é? Olha, eu entendo primeiro que ontem foi algo muito importante o depoimento da doutora Mayra, que, como eu já disse ontem, jacosamente conhecida como a Capitã Cloroquina. E pelo depoimento dela de ontem, eu entendi a situação. Né? Ela foi mais ou menos como disse o Padilha ontem. Né? O governo não fez nada, o governo estadual roubou um pouco, e aí a situação da população ficou num beco sem saída. Né? Então, o que faz? Faz qualquer coisa. Né? E aí, por isso que ela teria indicado o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, que são diferentes, viu? É importante a gente saber que são medicamentos diferentes, hidroxicloroquina e cloroquina. Mas em relação à CPI, ao contrário do meu colega de bancada, né, eu entendo que ela tem avançado. Tudo aquilo que vai ser feito, para quem não tem conhecimento de como funciona numa CPI, é colocado em votação para que os membros decidam se aquilo será feito ou não, qual o caminho que vai ser seguido. Então, essas convocações e a ordem dessas convocações, para que elas tivessem acontecido, houve uma votação prévia pelos membros da CPI, que conta com governistas, conta com gente antigoverno, aqueles que tacam pedra o tempo inteiro e aqueles que passam pano o tempo inteiro. Tem disso daí. E ficou decidido que convocariam aquelas pessoas. E agora nós temos a convocação do Arthur Weintraub, que é irmão do ex-ministro falastrão lá, o Abraham Weintraub, e governadores e prefeitos, que é aquilo que a gente sempre cobra. Né? Então, tudo tem o seu tempo, está chegando o tempo agora de organizar a convocação desse pessoal para que seja investigado o uso da verba pública nos estados. E eu reitero aquilo que sempre fica sem resposta. Cadê a mobilização dos deputados estaduais, do governo federal, junto aos seus apoiadores nos estados, para investigar os governadores, para investigar os prefeitos? Vamos atrás disso, é muito importante. O governo se organize nesse sentido. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, continuando nesse assunto da CPI. Vamos esclarecer aqui, porque chocosamente, pelos que não procuram se informar, ela é chamada de Capitã Cloroquina. Porque ela tem um estudo com 96 mil pessoas que usaram esse medicamento e não tiveram arritmia. Isso ninguém vai falar, nem o Divaldo, né? Entendeu? Ela trabalha em missões embarcadas na Amazônia. Isso também ninguém vai falar, nem o Divaldo. E eu queria fazer uma pergunta clara para o Divaldo. Então, você realmente bota fé na CPI? Você realmente acredita que a CPI é séria? Queria que você falasse isso para todos os nossos telespectadores. Eu acredito na idoneidade de Renan Calheiros. E não foge da resposta, não. Que eu também estou esperando até hoje a tua resposta do que o presidente Bolsonaro podia falar para o João Dória aqui em São Paulo para mudar e fazer, e ele poderia fazer. E você está fugindo e o pessoal me cobra na rua. Então eu quero uma resposta. Não vem aqui com respostinha treinada, não, como você gosta de falar. Você realmente acredita que Renan Calheiros, Aziz, o pessoal do PT, que é a maioria lá, você fez um discursinho bonito aí, só que a maioria é oposição política. Realmente você acredita que a CPI é séria? Responde isso para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Eu gostaria de saber, porque daí eu vou mudar a temática do meu debate com você aqui quando a gente falar em CPI. Vamos lá, então. Divaldo Ceresini. Divaldo, fica à vontade aí, viu? Não é uma entrevista. Quem não tem que falar, grita como o Padilha fez. Né? Eu vou responder pela milésima vez em relação ao que o presidente poderia ter feito. Primeiro, ser presidente em vez de ficar preocupado em lacrar a respeito desse tema. A briga dele com o João Dória não interessa para a população. O que interessa é a solução
para o problema. E os dois ficaram brigando em vez de caminhar para a solução. Nesse ponto, feliz ou infelizmente, para aqueles que gostam ou odeiam, o João Dória caminhou melhor porque foi atrás da solução, que é a vacina, e não atrás de factóides. Tá? Então, nesse ponto, embora tenha feito muita besteira, o João Dória foi, sim, melhor que ele. Espero que a gente não tenha que escolher o João Dória na próxima eleição. Mas, enfim, em relação aos demais, a questão da CPI ser séria ou não, eu já disse e reitero o que eu disse. Os danados dessa CPI não tem nada de diferente dos danadinhos que trabalharam lá na ocasião do impeachment da Dilma. E nem por isso aqueles danadinhos, sendo safados, deixaram de fazer algo que foi bom para o Brasil. E eu entendo que essa CPI pode sim produzir algo de bom para o Brasil, pode sim identificar e corrigir caminhos que foram tomados de maneira equivocada, alguns de maneira não intencional, é verdade, com o propósito de fazer a coisa do jeito certo, embora tivesse errado, e outros claramente equivocados. O depoimento da doutora Mayra ontem, no meu entendimento, foi muito importante nesse sentido. Ela foi atacada o tempo inteiro por membros da CPI. No entanto, ela, em vez de preocupar com lacração em rede social, como fez, por exemplo, o ex-ministro Pazuello, que foi lá para brincar e para fazer palhaçada, ela foi lá para esclarecer e prestar contas ao povo brasileiro. Não é aos senadores danadinhos que estão lá, não. Ela foi e prestou contas muito bem prestadas ao povo brasileiro. Muito bem, nós vamos trocar de assunto aqui. Agora nós vamos falar sobre economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse essa semana que o Brasil caminha para alcançar um crescimento do produto interno bruto em torno de 4,5% a 5% este ano, e projetou que as contas do ano que vem devem voltar a ser superavitárias em 2024 ou mesmo em 2023. Vamos lá, comentando esse assunto, primeiramente, Divaldo Ceresini, vamos começar com você, Divaldo. Eu queria ser tão otimista quanto Paulo Guedes. Eu acho que a gente precisa desse otimismo, né? Afinal, não tem nenhum pessimista que tenha tido sucesso na vida. Mas a situação, embora pudesse estar bem pior, e é verdade, né? Ela não está para tudo isso, não. Esse nível de crescimento que ele espera, eu não acredito que a gente vai alcançar nesse ano, tampouco ano que vem. Nós temos um setor agrícola, um setor de exploração de minérios, né? Quando a gente estuda na escola, o setor primário de produção, são as commodities, ele está muito bem, está com uma procura no mundo inteiro, e isso porque o dólar está muito alto, a nossa moeda está desvalorizadíssima, o que faz com que o nosso poder de compra seja muito menor do que o poder de compra estrangeiro, e que os nossos produtos para os estrangeiros sejam ainda mais baratos. Então, eles vêm, compram, levam embora e sobe tudo os nossos produtos aqui, né? A carne está cara, está tudo caro por conta disso, porque o real se desvalorizou e porque, por conta do real se desvalorizar, o poder de compra do estrangeiro é maior, nosso produto está barato, ele compra e leva embora, falta produto aqui, sobe ainda mais. Então, ainda que pese essa questão da exportação dos produtos primários, eu não acredito que isso vai, e é um setor muito importante da nossa economia, eu não acredito que isso vai proporcionar uma recuperação tão rápida dos demais setores, não. Eu ficaria muito feliz se a gente diminuísse o nosso déficit, ficasse ali próximo de zero, e que se a gente tivesse um empate também aí em relação ao crescimento econômico. Ficaria muito feliz com isso. Agora eu vejo que o ministro está um pouco otimista até por demais. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você viu aí as projeções do ministro da Economia, Paulo Guedes? Parece que tem feito um bom trabalho, mas é para tanto? As pessoas precisam entender que não se trata de otimismo ou pessimismo, se trata de projeções matemáticas, né? Existe uma equipe econômica que acha que de matemática deve entender. Existem projeções que, diante da arrecadação que o Brasil vem recuperando rapidamente, o que antes eles achavam que poderia acontecer só em 2027, pode se antecipar para 2024 ou 2023. Isso repassa pelas privatizações que estão acontecendo, pelas concessões que estão previstas e já estão acontecendo, que só não aconteceram antes porque houve travamento político, o Botafogo, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, lembramos disso no passado, e agora não, e agora está deslanchando e está começando a acontecer. O Brasil arrecada muito com os seus leilões,
tem uma arrecadação surpreendente, pegou todo mundo de surpresa e fez com esses estudos matemáticos, se baseando que, se continuar na mesma linha da forma que está, nós teremos sim essa recuperação muito rápida. E a grande nota aqui dessa matéria é a preocupação com o emprego. O atual governo já pegou o Brasil num buraco, né, com muito desempregado, essa loucura de governadores, dos quais o presidente nunca poderia mudar as atitudes, daquele Dino, seja aqui de São Paulo e tantos outros da oposição, só na cabecinha de País das Maravilhas de alguns por aí, com esse tranque em casa, fique em casa, aumentou esse desemprego, acabou fazendo o governo descobrir os invisíveis, que nunca foram atingidos nem pelo socorro que era dado antes. Então, o desafio é muito grande e a recuperação do país passa, sim, a pensar nos pequenos, nos menores, para geração de emprego e, assim, de alguma forma, geração de renda. Muito bem, trocando de assunto, vamos para a nossa terceira pauta desse primeiro bloco. Vamos falar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a situação dele. Olha, num documento em que foi pedida a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para abrir a Operação Acuanduba, na semana passada fez buscas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Polícia Federal apontou fortes indícios de envolvimento dele em um possível esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira. Vamos lá, comentando esse assunto, a situação do ministro Ricardo Salles, homem forte do governo, nesse imbróglio aí, hein? Vamos lá, ver como é que vai se desenrolar. Adolfo Padilha, é com você. Eu acredito muito na Polícia Federal, sempre acreditei muito. Nesse caso específico, a gente tem que chamar a atenção para quem está nos ouvindo e cada um tire a sua conclusão, que essa decisão, por exemplo, que foi tomada na semana passada, contrariando todos os procedimentos legais, juntamente com o ministro Moraes do STF, que, aliás, vem rasgando a Constituição, todo mês ele rasga a Constituição, com decisões monocráticas absurdas, né? Para quem não sabe, decisões monocráticas é ele, sem levar para plenário, sem discutir com ninguém, que é uma coisa que tem que acabar no STF. Como diz o próprio ministro Marco Aurélio, nenhuma decisão deve ser tomada de forma monocrática. É aquele delegado que foi afastado ano passado pelo presidente Bolsonaro, justamente por ter tido problemas de ordem com o ministro. Então, a gente tem que saber até onde a Polícia Federal realmente tem indícios ou até onde quem está comandando essa operação quer envolver o ministro. São coisas que a gente tem que ficar atento. Ou no Brasil isso não acontece? Ou no Brasil a gente não vê esse tipo de coisa? Eu ainda acredito muito no ministro Salles, porque eu leio sobre a ação dele e a gente descobre que realmente ele está descobrindo muita gente que pegava na grande teta do setor público através de ONGs, através de fundações, através de trabalhos que nem na Amazônia iam, né? Outros que recebiam por estudo de pesquisa morando em Paris, né? Até eu adoraria morar lá para fazer pesquisa. Então, eu acho que o ministro Salles tem muitos inimigos. Então, tem que investigar? Tem que investigar. Como eu disse, acredito muito na instituição da Polícia Federal. Mas, nesse caso aí, nós temos um pouquinho de alguém que está muito magoado com o ministro e com o presidente. Então, é bom a gente pisar em ovos antes de cravar uma opinião mais firme sobre o fato. Muito bem, Edivaldo Ceresini, como é que você vê aí a participação do Ricardo Salles, visto que a polícia já tem fortes indícios sobre o diretor do IBAMA lá, o presidente do IBAMA, né? Pois é, o atirador de pedras profissional, ele ataca tudo aquilo que é referente a quem não lhe agrada. Não é capaz de reconhecer nada de bom que, eventualmente, um sem-vergonha tenha feito. O passador de pano profissional é o contrário disso, né? Ele passa o pano para tudo aquilo que as pessoas que ele gosta fazem de errado. Geralmente, essas duas faces estão nas mesmas pessoas, só tem a variação do momento. O caso do ministro Salles, ele é exemplo disso daí, assim como a CPI também. O ministro, eu sempre disse aqui, quando ele se dá o trabalho de prestar conta das ações dele, ele quase sempre encontra uma justificativa plausível para a posição que ele toma. Só que antes disso, ele causa uma confusão enorme, querendo lacrar junto à imprensa, ofendendo pessoas, ofendendo profissionais, ofendendo um monte de gente, em vez de se dedicar a fazer o trabalho dele,
ele se preocupa em muitas vezes em arrumar confusão. E quando surgiu essa questão aqui, eu disse, olha, ele já esteve envolvido em casos semelhantes em relação ao manejo do Baixo Tietê em São Paulo, quando ele foi quando ele foi secretário do Geraldo Alckmin. Então, é necessário sim investigar, porque há reincidência nisso. Houve a investigação, houve o questionamento, como a papagaiada sempre repete aí, né, as mesmas palavras, a imoralidade, não que o Alexandre de Moraes seja um santo, seja um excelente ministro, não, na minha opinião, muito pelo contrário. Tá? Mas o fato é que os dados que embasaram essa ação estão vindo à tona. E é muito provável que daqui a pouco isso daqui que seja comprovado. E a cara de quem é contra investigar isso, como que vai ficar? Aliás, é contra investigar quem gosta, né? Porque quem não gosta tem que botar na Inquisição mesmo, independente de investigação. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. Não, eu estou desnudando o Divaldo aqui, né? Eu quero mais uma vez provocar ele o seguinte: o Lula, que ele chama de ladrão como eu, foi solto porque os procedimentos foram comprovados que foram irregulares. Por que ele não pensa a mesma coisa quando é com o ministro, por exemplo? Qual é o que impede ele? A ideologia política, o ranço contra o Bolsonaro, querer torcer para esse governo não dar certo? Tenta explicar isso para a gente, porque eu não consigo entender. Repito, o Lula foi solto porque conseguiram provar com gravações roubadas que houve procedimentos, segundo eles, ilegais. E quando os procedimentos são ilegais contra apoiadores do presidente Bolsonaro, contra ministros do Bolsonaro, ele vem com esse discurso que nós somos contra a investigação. Então explica aí para todo mundo, Divaldo, esse duplo padrão de entendimento. Vamos lá, Divaldo, a palavra está com você. Divaldo, pode ligar o seu microfone aí, estamos com o microfone desligado. Vamos. É emoção, ele fica emocionado. A gente é obrigado a responder para o papagaio, né? Eu tratei aqui de conceitos, eu tratei... Ele fica emocionado. Ó, agora é minha vez, você fica quietinho aí, ó, fecha seu microfone. A gente é obrigado a responder para o papagaio, porque eu nunca não citei, nominei nada, eu sempre disse o conceito. Nós temos que ter o mesmo padrão para todo mundo. Assim como eu defendo que, no caso do ex-presidente Lula, inventou-se um monte de coisa para que ele fosse solto e que ele deveria sim estar preso, que tem que investigar ele, que tem que investigar e punir todo mundo que fizer coisa errada. Eu sempre disse isso aqui. Vocês são meus amigos, mas ocupando cargo público, se fizer bobagem, eu vou querer que haja a responsabilização. Falei para você, Padilha, quando você foi nomeado isso daí, que eu não vou passar pano, não. Eu não passo pano nem para as besteiras que minha mãe faz. Vou passar pano para político que eu estou pagando as mordomias? Jamais. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais o Entre Linhas aqui na nossa Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Voltamos já. Olá, pessoal, estamos de volta Entre Linhas aqui na TV Brasileira com Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Esquentamos as turbinas no nosso primeiro bloco e vamos agora para outros assuntos que nós temos que colocar na pauta para discussão desta quarta-feira. A gente começa com essa aqui, ó. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirmou no começo da semana que o órgão descobriu uma série de desvios de verbas destinadas ao combate da pandemia do coronavírus. A informação foi revelada numa entrevista ao programa Direto ao Ponto, que foi ao ar na Rádio Jovem Pan. Na verdade, não é ao ar na Rádio Jovem Pan, mas nas redes sociais. Bom, Wagner Rosário disse que o valor preliminar dos desvios pode chegar a 160 milhões de reais. A quantia roubada deve aumentar à medida que as investigações da CGU e da Polícia Federal avançarem. Bom, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com Divaldo Ceresini. É com você, Divaldo. Esse é um importante trabalho, né? A CGU é diferente do TCU. A CGU é um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal. E o Wagner Rosário ele já vem desde o governo Temer, pelo menos, eu não me recordo agora se ele vem comandando a CGU desde antes disso, do governo Dilma.
E esse trabalho de levantamento, 160 milhões, eu confesso que eu fico até surpreso, né? Talvez isso deve ser um valor do qual já se tem provas, porque recentemente nós tivemos notícias de valores muito maiores, valores em relação à compra de respiradores com preços superfaturados. E eu não vou dizer nem aqui, não vou entrar no detalhe da situação de momento, de mercado, porque a gente sabe que isso acontece. Mas nós tivemos exemplos de governos estaduais e do próprio governo federal que compraram respiradores com preço infinitamente menor do que alguns governos do estado compraram, inclusive alguns, salvo engano, do Amazonas, não foi de Santa Catarina, comprou em loja de vinho. Absurdo, né? Mas essa é uma investigação que tem que ser levada adiante, como todas as investigações em relação aos malfeitos na gestão pública. Não se pode passar pano porque tem afinidade com alguém. Não se pode simplesmente tacar pedra em alguma coisa que pode ter uma explicação plausível. Assim como eu esclareci a questão, assim como foi a questão da Mayra, por exemplo, que foi lá receber pedras e pedras, né? Tinha gente querendo tacar pedra, vamos ouvir, fez um excelente depoimento. Por outro lado, também, não se pode, hora que chega num governador aqui que é amiguinho, entre aspas, né? Vamos deixar bem claro aqui as aspas, não pode investigar esse, tem que investigar sim, tem que investigar todo mundo e os responsáveis pelos malfeitos têm que ser punidos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu aí mais de 160 milhões de reais em desvios? Antes de explicar que a diferença do periquito para o papagaio, que o papagaio pode falar meio enrolado, mas as pessoas entendem. O periquito fica piano e ninguém entende, né? Então eu ainda prefiro ser papagaio. É o resultado da CPI que alguns aqui tanto defendem e acham que ela é séria. Nós já temos indícios aí, segundo a AGU, de mais de 160 milhões de dinheiro desviado, né? Quando isso começar a mexer, isso vai passar de 500. Então, isso sim tinha que estar sendo investigado. Isso sim matou pessoas. Isso sim fez com que faltasse oxigênio. Isso sim fez com que faltasse leitos para atender os doentes e de outras doenças que ainda nós não temos uma conta de quantos morreram, né? Então, quer dizer, enquanto tem uns que ficam alimentando essas narrativas por simplesmente não gostar do presidente porque ele é mal educado, porque ele é grosseiro e etc, 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 a gente vai vendo isso acontecendo, né? Uma CPI que não busca a verdade, uma CPI que não quer investigar a verdade, porque a verdade vai chegar na própria família, que foi beneficiada com dinheiro roubado, né? Ou precisa dar os nomes, é só procurar ler um pouquinho. E as pessoas que estão indo lá e quando respondem com seriedade, mesmo assim essas pessoas não conseguem enxergar, que é o caso da doutora ontem, ela deu uma lavada tecnicamente, inclusive falando sobre os remédios que aqui são comparados com água com açúcar, né? Mas as pessoas têm a cara de pau de vir aqui ainda e continuar falando a mesma coisa. Então, entre periquito e papagaio, eu ainda prefiro o seu papagaio. Eu estou até de verdinho hoje. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini pediu a palavra. O Padilha é muito hilário. Rapaz, a ignorância é complicada, né? A ignorância é complicada, né? A doutora Mayra foi lá e ela explicou claramente as condições em que aconteceu o uso e ela disse, olha, não esperamos que isso gere algum benefício, mas sabemos que não é para tratar isso. É um ato de desespero. Aí vem o papagaio e vai falar um monte de abobrinha, que isso, que aquilo. Olha, o efeito que se tem, e eu repito isso sim, isso está comprovado. O mundo inteiro quase fez uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, que são coisas diferentes, tá? No começo da pandemia, e depois viu que isso não mudava o quadro. No caso específico da hidroxicloroquina, para pessoas que tinham problemas cardíacos prévios, isso, o uso exagerado, seja para combate à Covid ou de qualquer outra coisa, sempre causou o agravamento desse problema cardíaco. E ela também disse isso ontem. Então, o que o papagaio faz é repetir o que o chefe manda, sem pensar na bobagem que está falando. E muita gente acaba acreditando nisso daí e repetindo. Então, nós temos que ter a responsabilidade de orientar as pessoas a fazer a coisa certa. Não se pode ter, por exemplo, aglomerações. E eu condeno todo tipo de aglomeração. Desde a aglomeração lá nos Estados Unidos, que foi falar sobre a questão do preconceito racial, não estou entrando no mérito se houve ou não,
até da comemoração dos São Paulinos em relação ao título que não vinha há 9 anos. E eu sou São Paulino, porque é errado. E se espera dos nossos governantes o exemplo, a atitude exemplar, e não o bate-boca. O não usa máscara aqui em público, mas usa ali no vizinho para não levar puxão de orelha. Por favor, né, gente? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você. Não, é mentira. Em nenhum momento a doutora falou isso. Uma informação totalmente irresponsável, uma informação totalmente equivocada, de periquito que não sabe entender e não sabe falar. Né? Uma revisão de 11 pesquisas sobre a eficácia da ivermectina realizada pela Universidade de Liverpool mostrou que o vermífugo foi associado a uma redução dos níveis de inflamação e uma eliminação do coronavírus, além de redução da mortalidade e do tempo de internação. Se requer mais estudos para comprovar 100% a eficácia do tratamento. E aí? É louco esses caras? Matéria do dia 21 de janeiro agora, na CNN. Pô, para, né? A gente tem que ter responsabilidade aqui. No mínimo, responsabilidade, né? No mínimo. Ele está dizendo... Ele não sabe nem onde é a Amazônia. Se ele procurar no mapa, ele não vai saber onde é a Amazônia. A mata mais próxima que ele foi quando ele foi pedalar ali na trilha do Sete Copa. É a mata mais próxima que ele já entrou na vida dele. Né? Nunca foi tratado com a vovó com pantufa. Então a gente também tem que dar um desconto para ele, né? Fazer o quê? Não vamos entrar nas questões pessoais, não. Gente, ó, vamos para a nossa última informação de hoje aqui, para colocar em debate com os nossos comentaristas. E eu separei essa informação que está no site da Jovem Pan. Em ato de filiação, Jean Willis diz que foi ao PT para apoiar Lula em 2022. Em uma crítica ao PSOL, o ex-deputado afirmou que passou anos sendo tratado como petista até por ex-companheiros, né? A quem acusou de falta de cooperação e respeito. Jean Willis no PT para apoiar Lula. Vamos lá, a gente começa com Adolfo Padilha. É um apoio assim que eu vou dizer para você, né? Cadê ele? Esse aí é aquele cara que defende socialismo e o comunismo e foi refugiado lá nos Estados Unidos, né? Depois foi para a Europa. É o refúgio deles. Vamos da velha guarda, né? Dos compositores aí que a turminha gosta de lamber. Quando foram refugiados, eles foram refugiados em países onde a democracia é plena, onde podiam tomar sol de sunga, nos grandes jardins da Europa, dos Estados Unidos, enfim. É uma piada de mau gosto, mas acho que quanto mais apoio desse tipo o Lula tiver, melhor é para aqueles brasileiros que querem ver o Brasil para o bem, né? Querem ver o Brasil continuar caminhando. Então vamos aguardar para ver o que dá aí. Eu repito aqui, cadê? Ele não estava sendo ameaçado de morte pelo genocida, ou pelo pessoal do genocida, pelo inseticida, pelo carcista, enfim, pelo engenharia, enfim. Cista é o que eles mais inventam. É o que eles tentam mais grudar, mas quando é interesse deles, pegou um aviãozinho e está aqui no Brasil, já com a bandeirinha Lula livre. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu aí a chegada do Jean Willis? É a tropa de choque do Lula? Olha, a tropa de choque com o Jean Willis, o cara não vai se dar muito bem, não. Na minha opinião, esse Jean Willis é um inútil desde que ele surgiu, né? Esse é mais um daquelas coisas ruins que a Globo produziu para a gente, e infelizmente foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro, que gosta de eleger gente ruim, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, vamos mudar essa história. E que sempre falou bobagem, sempre fez bobagem, uma pessoa que se acha o centro do universo, né? Foi assim desde lá do Big Brother, que ele achava que todo mundo tinha que ficar lambendo ele, e depois no Congresso Nacional também, nunca fez nada que prestasse, desconheço qualquer coisa que ele tenha feito de útil para o país, a não ser se aproveitar muito bem dos privilégios do cargo de deputado federal e de ficar infernizando a vida dos brasileiros, falando bobagem e fazendo bobagem também. Eu entendo que PT, PSOL, é tudo a mesma porcaria, eles têm que estar juntos mesmo, e seja lá onde for, de preferência que não seja exercendo mandato público, porque aí é pior ainda. Muito bem, gente. Nós estamos encerrando o nosso Jornal Entre Linhas de hoje. Quero agradecer o Divaldo Ceresini, também o Adolfo Padilha. Vou colocar os dois aqui na tela para vocês verem
que eles continuam com um sorriso no rosto, são bem amigos, estão divergindo das Não, ideias. eu estou sendo censurado, Mas continua. censurado aqui no programa. Só eu não tenho direito à tréplica, mas eu estou Não, anotando não. tudo no meu caderninho. Eu acho que você ficou emocionado demais e não contou ali que você tinha começado a falar. Já tinha ido o seu tempo. Ivermectina para combater piolho aí, ele falou, não vou falar. Não, ivermectina é bom para periquito, hein? Cuidado, eu vou mandar umas ivermectina para periquito. Bom, gente, eu chamo todo mundo para ler o Prêmio Nobel de 2015, né, que foi inventor da ivermectina, das cegueiras dos rios. É importante dar uma lida nisso aí, porque lá a ivermectina combate vírus também, hein? Tá lá no... Só deixar no ar aqui, dá uma olhada lá. É o Prêmio Nobel de Medicina. Deixa os periquitos continuar piando, vai piando. Um dia eles Muito vão se bem. arrepender de tanta gente que eles deixaram de ajudar. Minha opinião não vale nada aqui no programa. Minha opinião não vale nada aqui no programa. Eu sou apenas o apresentador. Os nossos especialistas que voltam amanhã trazendo mais discussões para vocês. Valeu, gente. Grande abraço. A gente se fala aqui no Entre Linhas amanhã. Valeu.